Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo deixamos uma pergunta no ar, né? Se os prazos determinados no artigo 675 não forem atendidos, ou seja, se eu não manejo os meus embargos de terceiros, se em relação a um processo de conhecimento, antes de transitar em julgado, né? Antes dele transitar em julgado, ou em relação ao processo de execução, até 5 dias da adjudicação, alienação particular ou arrematação, desde que antes da expedição da carga. Se eu não manejar os meus embargos terceiros dentro desse limite temporal, eu perco o meu direito material? Essa foi a pergunta deixada no ar. Óbvio que não vou perder o meu direito material. Se a gente parar para relembrar dos princípios básicos aí do direito, do processo civil, a gente lembra que ninguém pode ser prejudicado, né, por um processo em que ele não seja parte, por um processo em que ele não exerceu o contraditório, a ampla defesa, num processo em que não foi observado suas garantias básicas, né? Então ele não pode ser prejudicado por um processo alheio. Ademais, né, um processo ele gera uma sentença que deve ser aplicada, que tem efeitos eternos entre as partes que foram envolvidas. Mas não pode, né, fazer lei, não pode trazer uma consequência para quem é estranho àquele processo. Então, a perda dos prazos para os embargos de terceiro gera, né, a perda do direito de você manejar os embargos terceiros, mas não perde o direito material propriamente dito. Por quê? Para essa situação que a gente está aqui discutindo para o cabimento dos embargos terceiros, na realidade, essa situação jurídica é uma situação com soluções multiportas. Como assim? Existem diversas soluções, mais de uma solução para a gente resolver este problema. A primeira solução mais indicada, por ser um procedimento especial, que é um procedimento peculiar, mais célere, trazendo benefícios mais rápidos ao interessado, são os embargos de terceiro. Porém, se há a perda do prazo para os embargos terceiros, ainda existem duas outras possibilidades de solução. Uma das possibilidades de solução é a utilização do mandado de segurança, que vem regulamentado na Lei 2016, a Lei do Mandado de Segurança. O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado, né, para que aquele que tenha um direito seu líquido e certo, ou seja, um direito visível, um direito de fácil prova, provado a partir de documentos, por exemplo. Se esse indivíduo tem um direito líquido e certo, e esse direito líquido e certo foi violado por um ato ilegal de uma autoridade coatora, de uma autoridade estatal, ele pode manejar um mandado de segurança. O mandado de segurança, né, é uma lei, é um instrumento, é um remédio que ele vai promover em face diretamente daquela autoridade estatal que praticou aquele ato ilegal. E neste caso, sim, se encaixa. Se você tiver de fácil demonstração, como nesse exemplo que eu tinha citado para vocês, que você tem o direito previamente provado através de documentos, direito líquido e certo, um direito já exato, um direito com valor. E se também o ato foi praticado por uma autoridade coatora, foi um juiz que emitiu essa ordem que ameaçou, que acabou prejudicando o direito da parte. Você pode manejar o mandado de segurança, sim, contra este ato. Porém, se resolver utilizar o mandado de segurança, alguns detalhes temos que lembrar. Primeiro detalhe é que o direito ele é líquido e certo, tem que ser um direito previamente provado já em sua petição inicial, porque o mandado de segurança não admite uma dilação probatória que não aquela prova inicial documental. Então, primeiro detalhe. Segundo detalhe, prazo. Temos que lembrar que a Lei do Mandado de Segurança, em seu artigo 23, define que o prazo para manejar o mandado de segurança é de 120 dias a partir da ciência do ato coator. A partir da ciência do ato que viola o seu direito líquido e certo, você tem 120 dias para realizar, para interpor, para impetrar aquele mandado de segurança. Porém,
tem-se um detalhe, né? A lei fala 120 dias a partir da ciência. Jânio, mas a ciência, no caso concreto, não ocorreu somente no dia que os herdeiros foram lá solicitar essa certidão? Aí é que está o problema, gente. O problema é que, a partir do momento em que há uma inscrição num registro público, se presume a publicidade daquele ato. Então, presumidamente, por força legal, o momento em que foi realizada aquela inscrição pelo cartório, se presume que houve conhecimento por essa parte prejudicada, mesmo que na prática a gente sabe que não houve esse conhecimento. Então, dificilmente a gente conseguiria utilizar o mandado de segurança. Ademais, o mandado de segurança, a gente tem que lembrar regras de competência. Porque se a autoridade coatora é um juiz, a competência será do Tribunal de Justiça. Então, será uma ação mandado de segurança que terá que ser promovida diante do Tribunal de Justiça. Então, alguns detalhes que a gente tem que ter em mente quando fala de mandado de segurança. Jânio, mas tu falou que nesse caso não cabe o desembarque terceiro e não cabe o mandado de segurança. E aí? Ação comum, procedimento comum. Entra, neste caso, a solução seria entrar com uma ação que busca anular aquele ato judicial e retire aquele gravame que foi instaurado diante do bem, né, desse terceiro, que não teve nada a ver com o litígio inicial. Só resta essa alternativa. Mas percebam que, nessa mesma situação, eu posso utilizar o desembarque de terceiro. Se eu atender os prazos previstos no artigo 675, é um procedimento mais rápido, mais benéfico para esse terceiro. Eu posso utilizar o mandado de segurança contra a autoridade coatora, que é o juiz. Porém, tem que atender aos ritos daquele procedimento específico, da lei especial. E, por fim, eu posso utilizar o procedimento comum. Eu posso utilizar qualquer um dos três ou eu sou obrigado a utilizar um ou outro? Nesse sistema multiportas, né, de solução desse problema, a opção cabe à parte interessada. Então, se está no prazo do desembarque terceiro, mas quer promover um mandado de segurança, pode. Se em vez do mandado de segurança o embarque terceiro quer entrar com uma ação comum, pode. A escolha cabe ao interessado. Porém, obviamente que, analisando o grau de facilidade ou de instrumentos mais favoráveis a esse indivíduo, será nessa ordem. Em primeiro lugar, melhor entrar com o desembarque terceiro ante as peculiaridades da ação que você vai ver aqui no decorrer dessa aula. Segundo, mandado de segurança. E terceiro, procedimento comum. Então, essa é a solução para o problema. Antes de avançar o tema, tenho só mais uma consideração. A doutrina, boa parte da doutrina e da jurisprudência, entendem que eu não posso vedar a utilização dos embarques terceiros se não houve a informação do vício, do problema à parte interessada. Se, como nesse caso específico que eu estou conversando com vocês, se não houve uma comunicação oficial ao meu cliente, né, de que o bem dele estava sendo constrito, eu não posso prejudicar essa pessoa que não teve ciência e impedi-la de usar os embargos de terceiro. Não existe um forte posicionamento nesse sentido, que mesmo com a perda do prazo, se a perda do prazo foi pelo não conhecimento da constrição, mesmo assim pode o terceiro manejar os embargos de terceiro. Porém, uma outra ala da doutrina, levando em conta a literalidade da lei, entende o seguinte: poxa, não faz sentido eu entrar com os embargos de terceiro se o processo, por exemplo, já transitou em julgado. Por quê? Os embargos de terceiro presumem embargar. O que é embargar? Suspender, paralisar. Suspender, paralisar um processo alheio. E como é que eu vou suspender, paralisar um processo alheio se esse processo já não existe? Então seria essa a discussão que é feita na doutrina e jurisprudência sobre o tema, ok? Prosseguindo, vamos falar agora da legitimidade ativa desta ação de desembarque terceiro. Quem é que pode ser o autor desta ação? Lógico que o autor da ação, a lógica é que seja o proprietário ou o possuidor daquele bem que sofreu o ato de constrição ou sofreu a ameaça do processo alheio. Ele não é parte do processo e ele teve um bem dele constrito ou ameaçado em virtude do processo alheio.
E é isso que estabelece o 674, parágrafo 1º, dizendo: os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Os embargos podem ser do terceiro proprietário, inclusive o fiduciário ou possuidor. Inclusive o fiduciário. Imagina um contrato de alienação fiduciária em que, com o dinheiro do agente financiador do banco, o indivíduo compra um veículo ou um imóvel do vendedor. O vendedor recebe o pagamento diretamente do agente financiador e transfere a propriedade para o agente financiador, para o banco, e aquele que recebeu, o consumidor, aquele que recebeu o empréstimo, ele acaba ficando na posse direta do bem. Ele está na posse direta do bem, mas ele não é o proprietário do bem. O verdadeiro proprietário é o banco. Então, o proprietário fiduciário, por exemplo, o banco, ele tem legitimidade, por exemplo, para propor os embargos de terceiros, né? Assim como esse fiduciário que está no poder, na posse do bem. Então, a lei frisa, né? Apenas para ressaltar também que nos contratos de alienação fiduciária é possível sim os envolvidos manejarem os embargos de terceiro, quando obviamente for o caso de cabimento. O artigo 674, parágrafo 2º, parágrafo 2º do artigo 674, ele estabelece diversas situações exemplificativas de outros legitimados ativos. São pessoas que, claro, figuram como terceiros para propor os presentes embargos. Então, de forma exemplificativa, em alguns incisos são arroladas algumas pessoas, como 674, parágrafo 2º, inciso 1º, que diz: considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no artigo 843. O cônjuge ou companheiro, eles podem, em relação ao débito do outro cônjuge, ocuparem dupla posição. Ou eles podem ocupar a função de devedor solidário, ou eles podem não participar do débito, mas ter a necessidade de serem intimados. Prestem atenção. Primeira situação, como devedor solidário. A gente sabe que o Código Civil, artigo 1647, quando vai falar de algumas garantias, ela exige que a garantia ela só possa ser realizada se a pessoa for casada, com a participação do outro cônjuge. Então, se um cônjuge vai oferecer um bem à hipoteca, o outro cônjuge tem que anuir, exceto se forem casados em regime de separação total de bens. Da mesma forma, se uma pessoa casada vai prestar aval ou fiança, tem que ter anuência, a concordância do outro cônjuge. A partir do momento em que, por exemplo, para uma fiança, imagine um contrato de financiamento estudantil. O estudante precisa contratar o FIES e para isso o FIES exige um fiador. E aí a pessoa que pode ser o seu fiador é um tio que é casado. Então, para que haja o fornecimento dessa fiança, como esse tio é casado, além do tio assinar, tem que ter a anuência, a concordância do cônjuge ou companheiro, né? Cônjuge ou companheira. Havendo a anuência, aqueles dois se tornam devedores, se tornam responsáveis, co-obrigados pelaquela dívida. Então, aqueles dois, eles se tornam fiadores entre si solidários. Então, respondem pela dívida não só o tio, como a sua esposa ou o seu cônjuge. Ambos acabam respondendo pelo débito. Quando isso ocorre, imagine nesse mesmo exemplo, que o nosso estudante do exemplo ele não realizou o pagamento das suas parcelas do FIES quando passado o período de carência. Terminou o curso e ele não realiza o pagamento. O banco, a instituição financeira, decide entrar com a execução direto contra o fiador. É uma fiança geralmente estabelecida de forma solidária. Então, ele entra com uma ação contra o fiador. Como o fiador é casado, os cônjuges devem ser colocados como réus do processo e os dois vão ser réus desse débito, né, dessa ação para a cobrança do débito. Se
os dois já são executados ou réus desse processo, não tem o que se falar de embargo de terceiro. Então imagina o seguinte, os dois sofreram a execução e na hora de realizar a penhora recaiu sobre um bem que é exclusivamente de um deles, né? Da esposa, era exclusivamente dela, era um bem anterior ao casamento. Bem, o que ela quiser questionar em relação ao débito, ela não vai utilizar embargo de terceiro. Embargo de terceiro é para quem não faz parte do processo, e ela já faz parte do processo, obrigatoriamente. Então, algumas hipóteses, quando o débito é adquirido por ambos os cônjuges devem ser partes do processo. Se são partes do processo, não cabe utilizar embargo de terceiros. Porém, existem outras situações. Imagine que o débito é particular só de um dos cônjuges. Foi um débito pessoal de um deles. Então, um deles tem esse débito. A ação de execução vai ter que ser proposta exclusivamente em face dele. Ele é quem vai ser o réu do processo. Então, ele é quem vai ser processado. Ok. O outro não. Se, na execução desse processo, a penhora recair sobre bens imóveis, e só sobre bens imóveis, é necessária a intimação do outro cônjuge. É isso que dizem os artigos 842 e 843. Olha o que diz esses artigos. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, frisem o imóvel. Será intimado também um cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens, ressalva que sempre existe, né? Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, recairá sobre o produto da alienação do bem. Então vamos lá, por partes. O 842 diz o seguinte, então vamos lá, primeira hipótese, cônjuges que são devedores solidários. Os dois são devedores, os dois vão ser réus do processo e, consequentemente, ninguém vai manejar embargo de terceiro porque já faz parte do processo. Embargo de terceiro é para quem é estranho ao processo. Segundo, um dos cônjuges adquire um débito particular, é um débito dele. O outro não é codevedor. Então, um deles é o devedor. Imagine um débito, por exemplo, de cartão de crédito. De repente, aquele indivíduo ele é processado, ele é executado, e a execução recai sobre um bem móvel. Se recai sobre um bem móvel, um carro, uma moto, etc., não há necessidade de intimação do outro cônjuge ou companheiro. Não há necessidade de intimação. Porém, se recair sobre um bem imóvel, terreno, casa, prédio, tem que haver a intimação do outro cônjuge, exceto se casado sob pelo regime de separação absoluta de bens, conforme o artigo 842. Jânio, mas imagina o seguinte, imagine que recaia a penhora sobre um bem imóvel, que a lei não exige a intimação, sobre um carro. Então, o marido estava devendo, ele foi processado, condenado, executado, a penhora recaiu sobre um carro que estava registrado unicamente em nome dele. Neste caso, a esposa ela tem sim o direito para promover os embargos de terceiro, mas os embargos de terceiro dela não vai ser para excluir o bem. O bem estava registrado no marido? Estava. Então, o que ela pode resguardar é a meação. É isso que diz o 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do coproprietário do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Ou seja, olha, eu não posso, cônjuge, proibir a penhora, mas a metade do que for apurado da venda desse bem tem que ser resguardado para mim. Então, a metade do valor desse bem tem que ser destinado ao outro cônjuge, porque ele tem direito a ter resguardada a meação. A meação dele não pode ser utilizada para pagar os débitos pessoais do outro cônjuge. Seria essa a ideia. Outra coisa é que se de repente a penhora recair sobre um bem particular desse cônjuge, que ele tem, por exemplo, ele adquiriu antes do casamento, obviamente que ele também tem a legitimidade para propor os embargos terceiro e aí sim para excluir aquele bem da execução. Então essa seria a ideia, né? As ideias, as possibilidades
de legitimidade ativa do cônjuge ou companheiro para promover os embargos de terceiro, ok? Então a gente vai parar por aqui, em virtude já do tamanho desse vídeo. No próximo vídeo a gente continua com as demais hipóteses de legitimidade ativa e prosseguindo com a ação em embargo de terceiro. Até logo!